August Kekulé von Stradowitz, mais conhecido como Kekulé, foi um químico alemão que revolucionou a química orgânica com seus sonhos reveladores. Uma coisa muito interessante é que Kekulé foi para a Universidade de Gizeh para estudar arquitetura, mas acabou sendo fisgado para a química depois que assistiu uma palestra de Justus von Liebig. Depois de passar pela França e Suíça, acabou indo trabalhar na Inglaterra. E foi lá que essa história aconteceu. Kekulé se interessou pela química orgânica, caracterizada pelo estudo de compostos de carbono. E onde, via de regra, o carbono aparece fazendo ligações covalentes com outros átomos de carbono. Mas naquela época, por volta de 1855, esse detalhe ainda não era conhecido. A química orgânica encontrava-se em uma encruzilhada. Era possível realizar análise elementar quantitativa para determinar a natureza e quantidade dos elementos presentes em compostos orgânicos. O teor de carbono e hidrogênio de um composto orgânico era quantificado e o conteúdo de oxigênio estimado pela diferença entre as percentagens totais de todos os outros elementos presentes. O problema estava na hora de determinar a fórmula destes compostos, porque era necessário utilizar o peso atômico dos elementos. E aí a confusão tomava conta. Nessa época, a teoria atômica de Dalton era recente e não havia um consenso sobre o peso atômico dos elementos. Alguns químicos utilizavam um elemento específico como padrão de massa, atribuindo aos outros elementos pesos equivalentes. A falta de certeza sobre os pesos atômicos levou à incerteza nas fórmulas de todos os outros compostos. Se formou uma grande confusão sobre o significado dos termos átomo, molécula e equivalente. Além disso, a química orgânica apresentava outro problema. Compostos com a mesma composição elementar apresentavam propriedades muito diferentes. Como isso era possível? Não era conhecida a forma como os átomos estavam arranjados dentro de uma molécula. Existia um grande ponto de interrogação quando se falava em química estrutural. Em meio a essa sinuca de bico, nós encontramos Kekulé. Ele estava morando em Londres e tinha ido visitar um amigo seu, com quem gostava de ter longas conversas sobre a química. Já tarde da noite, ele pegou um ônibus para voltar para casa. A viagem era demorada, porque ele precisava atravessar a cidade, e esse ônibus era movido a tração animal. No meio do caminho, ele acabou cochilando e teve um sonho muito louco. Ele já tinha visto os átomos em sonhos antes. Eles apareciam sempre em movimento, mas desta vez era diferente. Ele viu os átomos numa dança frenética. E com frequência, átomos maiores se juntavam a átomos menores, formando grupos. Estes grupos, por sua vez, juntavam entre si, formando tiras longas. Daí ele compreendeu que essas eram moléculas. Eles se juntavam entre si, formando moléculas longas. De repente, o condutor gritou: "Rua Clapman!" Kekulé acordou assustado. Aquela era sua parada. Logo ideias pipocavam em sua mente e ele sabia que tinha que ser rápido. Desceu do ônibus e correu para casa, para botar tudo no papel. O que ele elaborou a partir deste sonho se tornaria o que conhecemos como postulados de Kekulé. Primeiro, ele chamou atenção para o fato de que moléculas simples contendo carbono apresentavam um padrão, onde sempre este átomo aparecia interagindo com 4 átomos de outro elemento. Sempre 4. Essa ideia foi a base para a teoria de valência de Kekulé, que ele elaborou a partir de seus sonhos e também do trabalho de outros químicos da época. Quando Kekulé propôs essa teoria, ele não chamou de valência, como fazemos hoje, mas sim de afinidade. A afinidade foi definida como a capacidade dos átomos de vários elementos de combinar entre si. A teoria dizia que o carbono é sempre tetraatômico ou tetrabásico, ou seja, sempre faz 4 ligações. E ainda que
Uma dessas ligações seria com outro átomo de carbono, formando cadeias de carbono. Outros elementos se ligavam nas laterais para completar as 4 ligações do carbono. Isso explicava muita coisa, como por exemplo, porque compostos que apresentavam a mesma composição elementar tinham propriedades tão diferentes. Era a estrutura da molécula. A maneira como o carbono estava ligado a outros átomos era diferente, o que resultava em propriedades tão diversas. Um fato interessante nisso tudo é que, independente de Kekulé, outro químico também propôs a tetravalência do carbono, praticamente ao mesmo tempo. Cooper escreveu um artigo que chamou Uma Nova Teoria Atômica, mas por problemas técnicos, seu artigo foi apresentado 25 dias depois do artigo de Kekulé. Por isso, Kekulé geralmente recebe crédito por essa descoberta. Mas Cooper fez contribuições importantes para a química orgânica. Ele sugeriu um novo jeito de representar moléculas, utilizando traços para indicar as ligações entre 2 carbonos. Antes de Cooper, era usado um jeito diferente para representar as moléculas. Por exemplo, em um artigo de 1853, Gerhard não representava ligações entre carbonos. Isso foi antes da teoria de valência de Kekulé. Cooper propôs usar traços para representar ligações entre carbonos, 5 anos depois. Daí, não querendo ficar por baixo, em 1861, Kekulé propôs outro modelo para representar moléculas, que foi carinhosamente apelidado de salsichas de Kekulé. Mas a ideia não pegou. Foram mais 3 anos até que surgisse uma forma que se parece um pouco com aquela que a gente usa hoje. Kekulé continuou sonhando soluções para os problemas da química e, pelas suas contribuições, é considerado o fundador da química estrutural e também o pai da química orgânica.